Ah, beleza. Pessoal, eu estou gravando aqui, tá? Aí depois eu tento ver se dá para liberar para vocês, sem publicar, sem fazer propaganda de nada. É só para curiosidade do pessoal, tá bom? Beleza, obrigado. De nada, João. Vamos lá. Então, olha só, abra a sua Bíblia, você que está com a sua Bíblia, você veio para estudar a Bíblia, não é mesmo? Então, a gente tem que hoje usar a Bíblia. Eu estou com a minha aqui. Olha que legal. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, Lucas 8, verso 10. Olha só. Lucas capítulo 8, verso 10. Quem quiser ler para a gente aí, é a Amanda Marrano, a Eliane Molinari. Consegue ler aí, Amanda? Pode ser? Então, a Amanda Marrano vai ler o capítulo 8, verso 10 para a gente. Jesus dizendo, vai lá. Respondeu-lhes Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Olha só, aqui nós temos uma informação muito importante. Por que Jesus, ao revelar o livro de Apocalipse para o apóstolo João, ele ocultou as informações por símbolos? Porque ele quer que aqueles que acreditam nele entendam, e aqueles que ignoram, perseguem, rechaçam, não entendam, por conta de perseguições. E ele já fazia isso por meio de parábolas, ok? Então, se Jesus já fazia isso por meio de parábolas, ocultando a narrativa, trazendo uma ilustração para um bom entendedor, um pingo é letra, não é isso que nós utilizamos no nosso linguajar? Então, foi por isso que Jesus revelou de forma misteriosa, de forma oculta, para que você e eu que estamos lendo entendamos, e para aqueles que querem apenas fazer gozação e chacota, não entendam, ok? Esse é um ponto. O outro ponto, porque o livro do Apocalipse, a maioria das suas narrativas, 95% do que você lê, você não entende como você lê, é justamente por conta da perseguição da qual o discípulo João estava vivendo e todos os cristãos de sua época. E olha, eu arrisco a dizer aqui a vocês que se não fosse dessa maneira, esse livro não chegaria até nós hoje, ok? Então, por isso que quando Jesus está falando no livro, ele sempre dá uma ênfase em alguns pontos. Olha que interessante. Capítulo 2, no verso 17. Como é que começa aí? Adriana Coraza, pode ler para a gente? Eu estou chamando quem eu estou vendo, tá? Quem eu não tô... Apocalipse mesmo, né? Apocalipse capítulo 2, no verso 17. Olha como Jesus fala para a gente. Deixa eu só achar o 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aí tá bom, até aí tá bom. Olha só, o que tem ouvidos, ouça. Poxa, eu tenho ouvidos. É lógico que eu estou ouvindo. Mas por que tem essa expressão? Porque essa expressão está dizendo, fique atento, tem uma informação aqui que você tem que se aprofundar. E aí ele fala em símbolos. E isso é repetido várias vezes. Olha que interessante. Ele vai falar isso, que a Adriana leu, no capítulo 3, no verso 13. A Pati Belmonte, pode ler para a gente? Pode repetir para mim, que eu estava aqui abrindo? Tudo bem, capítulo 3, no verso 17. 17. Verso 13, perdão. 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aproveita e lê o 22, Pati. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E é interessante que você vai ver isso direto. Agora, o que o Espírito diz? O Espírito diz aquilo que Jesus quer revelar para a gente. E como é que o Espírito revela isso para a gente? Ele revela quando a gente está buscando ter fé. E a Bíblia fala que a fé... Como é que vem a fé até a gente? Hã? Quem quer arriscar dizer aí? Pelo ouvir.
Ah, Palavra de olha Deus. aí. É isso mesmo. E ouvir do quê? Da palavra de Deus. Exato. Aonde está escrito isso? Agora eu estou pondo vocês na berlinda. Assim que é legal, né? Está lá em Romanos, capítulo 10, no verso 17. O apóstolo Paulo deixa claro: você quer ouvir o que o Espírito diz às igrejas? Você quer entender o que está no Apocalipse? Então, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, é por isso que, quando nós estudamos o livro de Apocalipse, você precisa ouvir tudo que já foi dito na Bíblia. Apocalipse é um livro que empresta várias citações do Velho Testamento. As pessoas querem entender Apocalipse hoje em dia ouvindo a revelação do pastor tal, a revelação do reverendo tal, a revelação da irmã tal. Não dá certo. Nós só podemos entender a revelação de Jesus Cristo a partir daquilo que já foi revelado na palavra de Deus, ou seja, em todos os textos que antecedem a própria Bíblia. Esse é o método de Martinho Lutero. Eu não sei qual que é a linha religiosa de cada um aqui nessa noite, e nem quero saber isso, isso não importa. O que mais importa aqui nessa noite é entendermos que, como cristãos, nós temos que fazer como os reformadores faziam. Havia duas formas para interpretar Apocalipse na época de Martinho Lutero, de John Huss, Wycliffe e tantos outros reformistas. Sabe qual era o primeiro método? A Bíblia explica a própria Bíblia. Anota aí, isso é importante. Você só pode entender a Bíblia quando a própria Bíblia se explica. Ou seja, um texto explica outro texto. Uma doutrina não é um texto. Uma doutrina é tudo que a Bíblia diz sobre aquele assunto. E é assim que os cristãos genuínos do passado foram construindo a sua fé. Ok? A segunda forma que os reformistas utilizavam, esses que eu já citei, era a história. Porque a história é o livro factual da vida humana na Terra, que, compatibilizando o fato com a profecia, você tem a evidência profética de que aquilo que havia sido revelado aconteceu. Agora, Apocalipse não mostra só o que aconteceu, mostra boa parte do que aconteceu para nós hoje, porque o livro foi escrito há muito tempo. Quem gostaria de dizer aí? Eu gostaria de a participação de mais pessoas, hein? Vamos lá, João da Costa Filho. João, você acha que o livro de Apocalipse foi escrito quando? Você tem essa informação aí? Faz quanto tempo que o livro foi escrito? Você está sem microfone, está desligado o seu microfone. O livro de Apocalipse, desculpe, o livro de Apocalipse data-se aproximadamente por volta do ano 110, 90, mais ou menos de nossa era comum, mais ou menos. Olha, mandou bem, né? Por volta do ano 90 ao ano 100 foi escrito ali o Apocalipse. E vou fazer mais uma pergunta aqui, quero colaborações, hein? Eu estou vendo que a Adailma Cavalcante está presente. Ela tem um grupo maravilhoso lá em São José dos Campos, chamado Pingolândia, e o pessoal estuda a Bíblia lá. A engenheira Adailma vai falar para a gente aqui. Por favor, Adailma, qual era a idade de João, quando João escreveu isso tudo? Abre o microfone, se está aberto. Oi. Boa noite. Boa noite. João já era velhinho já, né? Isso, João tinha por volta de 90 anos, né, mais ou menos. De 90 anos, né? E agora, então, nós vamos entrar no livro de Apocalipse. Aproveitando a Dailma, nós vamos ler do 1 ao verso 3. Pode ser, Pingo? Lê para a gente aí. No Apocalipse 1? Apocalipse capítulo 1. Aí depois eu vou pedir... do 1 ao 3? Do 1 ao 3. Aí depois eu queria pedir para Eliane Molinari para ler os versos do 4 ao 5. Não, 4, 5 e 6, tá bom? Eliane Molinari. E depois eu queria que o João lesse o verso 7 e 8. E vamos terminar essa
perícope, esse primeiro bloco, e falar um pouco sobre ele, tudo bem? Pode começar, Pingo. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que, enviando por intermédio do seu anjo, e que ele enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Para Bem-aventurados. Para um pouquinho, antes de ler o 3. Olha só quanta coisa tem no 1 e no 2. Primeiro, a revelação é de quem? De Jesus Cristo. De Jesus. Então, isso tem que estar bem coerente na nossa mente. Quando alguém aparecer para você e falar, eu tive uma visão, eu tive um sonho, e a minha revelação, cuidado, tá? Primeiro, você tem que acreditar na revelação de Jesus Cristo. Tudo bem? Isso é muito importante, porque, poxa vida, se Jesus Cristo não revelou isso, ou se isso que está dizendo-se que foi revelado não combina com aquilo que Jesus já revelou, então são pontos para se questionar. Outra coisa importante que a Pingo leu ali, ó. Ele, Jesus Cristo, as enviou pelo seu anjo. Ou seja, Jesus deu a informação para um mensageiro celestial, e esse mensageiro celestial notificou. Ou seja, ele falou para João, João, tome nota. Vou falar... Todo mundo tem o celular aí, né? E no celular a gente recebe direto notificações, não é isso? Mensagens. Você está lá dormindo, de repente toca. Ah, não, não é o meu caso, né? Nem de ninguém que dorme aí com o celular ligado, né? Faz de conta. Então, toda hora está recebendo notificações. Queridos, eu quero dizer para você essa noite uma coisa muito séria, muito séria. Eu usei o celular a propósito. E eu estou aprendendo isso. E quero confessar para vocês uma coisa que eu acho que a gente tem que ter essa consciência aberta. Na nossa mente, tem muitas vozes, muitas vozes, muitas vozes. E só uma voz é a voz de Deus. E a maior dificuldade é essa. Nós recebemos notificações a todo instante. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas expectativas, a nossa ansiedade, o nosso querer, a nossa vontade, a nossa rejeição, tudo são notificações constantes na nossa mente. E Deus está querendo falar com você essa noite, falar comigo. Amanhã, ao nós acordarmos, Ele quer falar com a gente. Tem um texto na Bíblia que está em Hebreus que fala, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso. E o nosso coração vai se endurecendo porque a gente só coloca o quê? Só permite entrar concreto que não é espiritual. E isso vai concretando e vai fechando, bloqueando a nossa capacidade de interpretar as mensagens que Jesus tem para nos trazer. Tanto é que Jesus teve que usar um anjo mensageiro para levar a mensagem para o seu servo, o João. E João era um servo. E eu e você, estamos dispostos a ser servos? Toda hora eu me pergunto isso, quando eu leio essas coisas, eu falo, meu Deus do céu, estou querendo entender a revelação de Jesus Cristo, mas eu sou um servo de Jesus Cristo, como João? Porque a gente quer muito é mandar, a gente quer ser chefe, né? Eu, na minha empresa, mando. Né? A Marrano aí, né? A Andréia, vocês têm empregados, tem funcionários. A Pingo, ela manda num monte de gente, o João, toda a gente quer mandar, mas a gente não quer servir. E aí é preciso ter humildade para aprender. E eu todo dia falo para mim, eu não sei nada, eu tenho que aprender tudo de novo. E quero abrir já com vocês no início dessas nossas reuniões. Se tiver uma coisa que eu não sei, eu vou falar abertamente. Gente, se eu não sei, preciso estudar mais, preciso aprender mais para compartilhar com vocês, tá? Então vamos entrar no livro de Apocalipse como João, como um servo, tá bom? Pingo, pode ler o 2 e o 3. O 2 e o 3, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Olha só,
aqui tem várias informações importantes. No 2 ele fala que João, ele, né, testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo de tudo que viu. Ele foi testemunha ocular dos fatos, da manifestação messiânica na Terra. Olha que coisa maravilhosa. Já pensou se eu e você pudéssemos ter vivido na época de João? Então, nós temos que entender que João foi um privilegiado. Mas será que João foi um privilegiado aleatório? Ou ele foi um privilegiado, né, por conta da sua história com Cristo? Com certeza, sim. Ele foi o último discípulo a morrer. A tradição diz que tentaram matar ele. Tentaram matar ele frito numa taça gigante lá, na época do Império Romano. Imagina, jogaram ele para fritar ele, e ele não queimou, ele não fritou. Vocês se lembram da história no livro de Daniel, dos 3 amigos de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego, que foram jogados na fornalha e não se queimaram? Olha como é o mesmo Jesus que livra os amigos de Daniel, ele livra agora João de ser queimado. É o mesmo Jesus que pode ajudar eu e você nessa noite a não nos queimarmos na vida com diversas coisas. Tá? Ele livra, ele é um Deus de livramento. E aí, aqui fala que é bem-aventurado. O que significa a palavra bem-aventurado? Vamos perguntar para alguns amigos aqui, vai. O que E aí, João, o que é bem-aventurado? Feliz. Feliz, né? Tem pessoas que às vezes vivem uma infelicidade ou são infelizes por quê? Porque às vezes não tem acesso à palavra de Deus ou à consciência espiritual para entender as coisas da vida no mundo natural. Se o mundo natural isola, rejeita, ignora a vida espiritual, ele sofre e um monte. Sofre muito, tá? Então, se você quer ser feliz e abençoado, ouça, né? Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, e olha, acrescenta aqui, e os que guardam. O que é guardar? Guardar é algo, você guarda algo que você quer cuidar. Você guarda dinheiro no cofre, você guarda o presente num lugar protegido, você quer guardar aquilo que tem valor. Então, se você guarda as coisas que estão escritas neste livro, você vai ser uma pessoa que vai ter felicidade, sucesso, quando o fim chegar. E o fim pode chegar de diferentes maneiras, tá? Alguns estão falando assim, então Jesus vai voltar quando, Jackson? Não sei. A Bíblia não revela. Né? Então eu quero dizer para você o seguinte, que Jesus, ele está dizendo para você e para mim, para a gente guardar as coisas que ele escreveu, porque ele pode vir a qualquer momento, assim como para João, que já morreu e aguarda a ressurreição para se encontrar com Jesus, eu e você podemos morrer antes da volta de Jesus. Ou já pensou que privilégio estarmos vivos na ocasião, no momento da vinda de Jesus, para o verdadeiro arrebatamento que há de acontecer? Porque a Bíblia ensina o arrebatamento. Um arrebatamento apenas. O arrebatamento que a Bíblia ensina. Não o arrebatamento de interpretações um tanto equivocadas, e nós vamos entrar nesse assunto mais para frente, ok? Mas vamos lá. Vamos ler agora, eu pedi para Eliane Molinari ler o 4, o 5 e o 6. Pode ser, Eliane. Tá. Saudações às 7 igrejas. Eu, João, escrevo às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz lhe sejam dadas a parte de Deus, aquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e que governa os reinos do mundo inteiro.
Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados e fez de nós um reino de sacerdotes a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. A Jesus Cristo sejam dados a glória e o poder todo o sempre. Amém. Que coisa abençoada, hein? Que a Eliane leu, hein? Olha onde Jesus nos colocou como pecadores. Nós não tínhamos direito a nada. A Bíblia revela que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Mas ao Jesus morrer no nosso lugar, ele pagou, ele quitou a dívida da pena da morte eterna e nos colocou numa posição de superioridade perante o universo, gente. Olha como isso é profundo. Às vezes tem pessoas hoje, até me emocionam, porque eu falo, meu Deus, eu não mereço nada disso. Eu sou o quê para receber isso? Sou pó. Não, todos nós aqui, não é quanto que a gente tem no bolso, quantos diplomas a gente tem na gaveta, isso não vale nada. Imagina, todos nós aqui, ele nos fez reino e sacerdotes. Já pensou? Nós fazemos parte da realeza celestial e fazemos parte da intercessão espiritual. Que o reino, ou seja, nós vamos ser postos para governar junto com ele. Dá para entender isso, gente? Olha como isso é profundo. Ele está falando, nos fez reino para governar com ele e nos fez sacerdotes para mediar com ele, para interceder com ele. E aí eu pergunto para vocês nessa noite, quantos de vocês oraram durante esta semana por alguém? Parabéns, parabéns, parabéns. Legal, Paty, legal. Andréa, Pingo, Amanda. Nós temos que exercer isso. Nossos irmãos precisam da nossa intercessão. Ok? Agora, outra coisa importante. Foi lido aqui, eu pulei. Ali disse no capítulo 1 mesmo, né? A Pingo leu, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus. João, ele testificou, ele foi testemunho ocular, e ele procurou viver em conformidade com a vontade de Jesus Cristo. Ele arrumou problema para a cabeça dele, tanto é que ele foi preso, tentaram matar ele. E ele fala que ele acreditava e estava vivendo, neste momento que ele recebe as visões, o que é chamado de dom profético. E o que é dom profético? Porque hoje as igrejas falam muito do dom profético, da revelação. Olha o que a Bíblia fala, o que é o dom profético. O testemunho de Jesus é o dom profético. Porque falou, qual testificou da palavra de Deus? Do testemunho de Jesus Cristo. Mas, Jackson, onde está escrito isso? Se você pegar, por exemplo, vamos dar uma viagem agora em Apocalipse, voltamos depois para o João ler as outras partes. Abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 19. Olha que interessante. Foi falado do testemunho de Jesus aqui, não foi? Então nós vamos entender agora o que é esse testemunho de Jesus, para depois você entender lá na frente, quando a gente estiver falando lá na frente de um movimento na Terra, que num dado momento da profecia receberia o testemunho de Jesus, você vai entender o que é isso. Porque João recebeu isso na época dele. E olha, capítulo 19, versículo 10. Pode ler para a gente, João. O João já vai ler tudo aí, lê para a gente, João. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Olha que interessante. Aqui, só para você entender o contexto, ali em capítulo 19 de Apocalipse, um anjo aparece para João. E João fica tão impressionado que ele se prostra para adorar. E aí vocês estão vendo minha careca agora aí, né? Ele se prostra para adorar o anjo. E o anjo fala alto lá.
Não faça isso. Eu sou conservo, eu sou servo como você é, de Deus. Adora só a Deus. Não se prostre a mim. Eu sou servo de Deus, e como você, então adora só ele. Porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, João. João, você está recebendo a profecia, você foi chamado para ser profeta. E você tem a mesma autoridade que eu, um anjo. Para com isso. Olha que coisa, hein? Já pensou? Mas o João, ele fez aquilo não porque ele não sabia o que era certo e errado, ele fez aquilo com medo. Ele não tinha consciência total. Ele ficou impressionado com aquilo. Então, cabe a nós aqui levarmos uma informação nessa noite. Não se prostre a nada nessa terra, nem a seres humanos, nem a estátuas, somente a Deus. Isso está em Apocalipse. Você vê que Apocalipse vai abrindo a nossa cabeça com algumas coisas que é preciso consolidar, ok? Agora, João, lê para a gente o 7 e o 8 dessa primeira perícope. A perícope, desculpa, eu não quero ficar usando palavra difícil aqui com vocês, por favor, eu tenho muita coisa para aprender. Perícope significa um pedaço. Só para título de curiosidade, o livro de Apocalipse, ele não foi escrito em capítulos. É um texto corrido do começo ao fim. Só que esse texto corrido do começo ao fim, ele está em pedaços, em partes. Então tem a primeira perícope, a segunda perícope, que nós vamos chamar de blocos, blocos de textos, tá bom? Para facilitar para todo mundo. Então, nós vamos terminar esse primeiro bloco com esses dois últimos versos do João. João, lê para a gente. E é legal que o João vai ler o João, né? Vai lá, João. E diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nossa, olha que bênção, né? Ele é o Alfa e o Ômega, é a primeira e a última letra do alfabeto grego. A Bíblia, ela foi escrita, a Bíblia inteira foi escrita em 3 línguas: hebraico, aramaico e grego. O Novo Testamento, 99% é em grego. Pouquíssimas partes em hebraico, no caso, o Evangelho de Mateus, alguns estudiosos afirmam. Justamente porque Mateus era um judeu, né? E teria escrito algumas partes do livro, algumas partes, não tudo, em hebraico, tá? Mas, em linhas gerais, todo o Novo Testamento é escrito em grego. E todo o Velho Testamento é escrito em hebraico, com partes em aramaico, que seria uma língua mais antiga que o próprio hebraico. É um hebraico, mas é um hebraico mais arcaico. Por isso que é o aramaico, ou seja, algo que antecede ao hebraico. E é uma coisa interessante, por exemplo, nós falamos a língua portuguesa no Brasil. Mas, horas, pois, como que deve ser a língua portuguesa de Portugal? Já só no sotaque você percebe que tem algumas nuances. Agora, como deveria ser a língua portuguesa na época de Pedro Álvares Cabral? Você já tentou ler uma carta de Pero Vaz de Caminha no museu? Você não entende muito bem, porque você fala, meu Deus, mas isso é português? Mas por quê? A língua vai se diluindo. Agora, isso nós temos que entender. O livro do Apocalipse foi escrito há cerca de 2000 anos atrás, numa língua que não é a nossa língua, e com muitos símbolos e muitas informações que nós só vamos poder compreender quando tivermos aqui alguém entendendo, ou nós compartilhando, para entender o que significa o contexto cultural, social, né? O que a arqueologia descobriu sobre algumas coisas, e é essa a nossa caminhada no livro de Apocalipse, dentro da história. Lembra que eu falei que os reformistas, eles olhavam a história, então o método mais preciso, ou mais
não garantido, mas o que a gente pode ficar firme nele é o método historicista. É o mais apropriado para interpretar as profecias. Senão a gente viaja muito, tá? E aqui tem uma mensagem muito legal. Ele falou, João leu ali, ó, vede, ele vem com as nuvens e todo olho verá. Jesus está falando, ele está revelando para João e para nós nessa noite algo que ele prometeu. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Vamos lá ver, para você ver como Apocalipse, ele conecta a Bíblia toda. Mateus capítulo 24, Adriana. É bom quando eu vejo a câmera, porque vocês dão aquela olhadinha assim, eu já entendi tudo. Mateus 24. Olha que interessante. Depois vocês leiam com calma em casa, Mateus 24 inteirinho, tá? São 51 versos, vale a pena, porque ali é um sermão profético que trata dos sinais da volta de Jesus Cristo. Quando você lê Mateus 24 e você começa a ler Apocalipse, você começa, a mente vai abrindo conexões para entender. Jesus mesmo disse que haveriam terremotos, guerras e tal, está nos primeiros versos. Aí depois ele fala no verso 14 do 24. Ó. Pode ler para a gente, Amanda? (24:1), 24:1, Jackson. 24:14. 14. Que as crianças estavam aqui, eu me distraí. Fica tranquilo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Pergunta: quando virá o fim, segundo Jesus Cristo? Quando este evangelho for pregado a todo mundo, não é isso? Aí eu pergunto, Jesus falou, quando este evangelho for pregado a todo mundo, que evangelho é esse? Porque aí é um artigo que define, né? Não é quando o evangelho, qualquer evangelho, não. Este que eu estou pregando para vocês. A palavra evangelho, no grego, significa boas novas, ou as novas notícias. Jesus está dando informações e dando notícias. E ele fala, quando este evangelho, o que eu estou ensinando, for pregado, então virá o fim para todo mundo. E aí você percebe quando é esse fim. Aí vamos dar um salto aqui agora, tá? No verso 21, a Andréia pode ler para a gente, Andréia? Deixa eu abrir o microfone da Andréia aqui, ela está tossindo um pouquinho. Eu não consigo abrir seu microfone, Andréia. Acho que é só você que consegue, se der para abrir aí, né? Deu. Qual Isso. que é, Jackson? Fala para mim, por favor. Ó, você vai ler, no capítulo 24, o verso 21, Tá. 22, 23... Vai lendo aí, vai lendo. Tá. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis créditos, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aí tá bom. Olha só. Você viu como é que vai ser? Vai ter muita gente falsificando, vai ter falsos cristos, falsos profetas. E agora, Andréa, leia, por favor, o 30 e o 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão,
e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele Aí tá enviar... bom. Tá. Aí tá bom. Bênção, né? Então, quando ele está falando, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, é isso aí, ó. Tá? É isso aí. Vai acontecer. Mas você fala, e agora? Vai acontecer, Jacques? Fala sério, vamos só para nós aqui, entre nós aqui na câmera, ó, vem comigo. É meio surreal, né? Céu abrindo, anjo, trombeta. Isso aí é um filme de Hollywood, isso aí que eu tô vendo? O que é isso aí? Queridos, isso aqui é Jesus falando. E aí ele vai e revela para o João, lembra aquilo tudo que eu falei lá no Sermão do Monte, lá, Sermão Profético? Ele vem, eu vou vir com as nuvens e todo olho verá. Não vai com essa conversinha, apareceu aqui, apareceu ali. Não. Henri, o Cristo, apareceu em Curitiba, ele é o Cristo. Vamos acreditar nele. Virou até humor, né? Agora o que vai acontecer é fantástico, é algo realmente fora da... Né? Meus queridos, já é 9h17, e nós teríamos que ler do verso 9 ao verso 20. E eu vou ser bem sincero para vocês, eu não estou com pressa, eu não quero acelerar aquilo que é importante entendermos com calma, tá bom? Amanda Marrano levantou a mão, pode falar, Amanda. Jackson, só uma pergunta, assim, fala aqui, né, que ele virá quando todo o evangelho for pregado. Mas às vezes eu fico me perguntando assim, tem lugares que são proibidos chegar ao evangelho, tem lugares que a gente fala assim, como que o evangelho vai chegar lá? Então, tipo assim, então vai demorar muito, será que vai chegar a palavra nesses locais que a gente sabe que tem lugares que é muito difícil de chegar a mensagem? E a gente só escuta, né, a pessoa só vai escutar, como que é isso de chegar ao evangelho, assim? Eu acho que a sua pergunta ela é importante, tá? Pertinente. E já vou dar a palavra. A Carla Lenzi está com a gente, é a Carla de Balneário Camboriú. Seja bem-vinda, Carla. Daqui a pouco eu vou te dar a palavra, tá bom, minha irmã? Olha só, Amanda. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte: para responder essa pergunta, tem duas questões que têm que ser levantadas. A primeira, que evangelho que tem que ser pregado a todo mundo? É só falar que Jesus salva? Se for falar que Jesus salva, eu arriscaria dizer que 90% do mundo já sabe que houve um personagem na história que morreu na cruz. Se eu for no lugar mais recôndito das Arábias, na Ásia, na China, tá? Mas não é isso, tá? Então, para chegar o evangelho eterno, nós temos que, o evangelho a todo mundo, tribo, língua, povo e nação, nós sabemos que tem que ser algo que vai ter que acontecer de uma maneira, com certeza, sobrenatural. Por quê? Porque hoje temos internet, olha só, eu falei aqui com a Carlinha, lá de Balneário, a Pingo está lá em São José dos Campos, muitos amigos aqui em Maringá e outros em São Paulo, outros lugares que foram convidados, e a gente abre aqui e começa a falar, né? E outra, o cara entra no YouTube e o outro vê, o outro mandou já uma mensagem pelo Messenger, o outro pelo WhatsApp. Então, a interconexão, a tecnologia, ela está sendo muito útil. Mas ela tá bombardeando todas as informações sobre tudo e todos. Agora, quando o evangelho, que evangelho? Eu vou mostrar, eu vou só dar hoje uma pitadinha, tá bom? Que evangelho é esse que tem que ser pregado a todo mundo e aí sim vai vir o fim? Abre aí em Apocalipse 14. Olha só, todos vocês que estão aqui nessa noite têm que ficar atento com isso. Quando esse evangelho aqui for pregado, tá? E tem uma curiosidade no livro de Apocalipse inteiro. Você vai ler do capítulo 1 ao capítulo 22, você só vai encontrar a palavra evangelho, uma única vez. O livro do Apocalipse inteiro só tem uma vez que fala evangelho, e é aqui onde eu vou te mostrar. Apocalipse capítulo 14, no verso 6. Eliane, pode ler para a gente? As mensagens dos 3 anjos.
Então vi outro anjo voando muito alto com uma mensagem eterna do Evangelho para anunciar aos povos da terra, a todas as raças, tribos, línguas e nações. Tá bom, até aqui tá bom, tá? Porque a gente vai entrar em coisas aqui que vocês vão falar, que é isso, que é isso? Tem muita coisa, e calma, a gente vai chegar lá. Então nós vamos ter um tal de um evangelho eterno, ou seja, um evangelho que nunca mudou. Uma notícia que foi verdadeira desde o princípio e até o fim. Porque hoje, por que eu estou falando isso? E com todo respeito, com todo assim, consideração por todas as denominações religiosas cristãs que existem na face da Terra. Por todos. Pentecostal, neopentecostal, reformista, tradicional, independente, reavivado, todos, católicos, evangélicos em geral, todas as denominações cristãs têm no seu bojo uma mensagem, um evangelho de salvação, de libertação, de cura, não estou questionando nada. Mas a Bíblia está falando que no fim dos dias, aqui na minha Bíblia fala assim, voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Ou seja, uma mensagem que é única e que ela não se dissolve, ela não se adapta à cultura, eu estou com muito cuidado com as palavras, porque eu não conheço vocês, e eu não quero, por favor, a última coisa que eu vim fazer aqui é ofender a raiz que você talvez tenha construído até agora em Cristo. Isso ninguém tem que questionar. A experiência que você teve com Jesus e está tendo é genuína, é tua. Agora, talvez a igreja, a placa que alguns defendem, ela não está ajustada a isso. E você só vai descobrir isso estudando Apocalipse. E é isso que eu queria dizer para vocês. Porque aqui fala aqui, ó, um evangelho eterno para proclamar. E fala que viu o anjo voando. A palavra anjo em Apocalipse, na tradução grega, é agelos. Agelos. Alguns falam angelos, mas é agelos. É mensageiro. Não é, então, Jackson, vai ter um anjo que Deus vai falar para ele, vai, anjo. E aí ele vai aparecer no céu voando, vamos transformar isso em literal, né? Que nem um super-homem, não. E aí ele vai pegar uma trombeta e vai, atenção, eu sou o anjo. Não é nada disso. Lembra que eu falei que são símbolos? Esse anjo que viu outro anjo voando, e são 3 mensagens angélicas, é o quê? A profecia vai mostrar para nós aqui que são mensageiros de Deus aqui na Terra, homens e mulheres escolhidas, assim como João foi escolhido, para proclamar para todo mundo nessa Terra. E aí, isso sim, Amanda, de maneira sobrenatural, vai alcançar, assim, ó, rapidamente. Porque os youtubers, os influenciadores, os meios de comunicação, mesmo querendo fazer fake news ou esconder as informações, vai começar a chegar e vai todo mundo querendo mostrar, daí vai abrir, vai explodir, vai transbordar e vão ver uma realidade jamais vista de algo surpreendente que vai justamente contrafazer, né? Desconstruir uma mensagem errada que vai estar sendo passada para as pessoas no meio cristão. Lembra? Haverão falsos cristos, né? E falsos profetas. Então, esse povo, esse grupo de pessoas escolhidas, começa a falar tudo que é verdade e desmentindo essas insanidades religiosas que a gente vê por aí. Tá? Mas isso é o futuro, ainda não aconteceu e nós vamos ver na Bíblia parte por parte. Faltam 5 minutos. Na terça-feira que vem nós vamos voltar daqui, tá? Nós vamos começar a partir do verso 9, onde fala, eu, João, irmão vosso e companheiro, nós vamos ler a partir daqui, vamos fazer a segunda parte do capítulo 1, que acho que vale a pena, tá? E eu quero agora deixar esses 5 minutos para responder perguntas, e a Carla tá aí. Carla, pode falar, minha querida. Oi, querido, tudo bom? Nossa, saudade de você. Saudades, Não, cara. e as minhas irmãs que estão aí, Eliane, foi muito bom te ver aqui, viu, meu amor?
E assim, ó, as perguntas já Obrigada, foram amor. respondidas ali, né? Mas, como você diz, né, o evangelho vai ter que ser pregado nos confins das terras, né? E muito bonito ver, eu tive uma vez numa reunião com um pastor que também gosto muito, PJ, e ele estava revelando que numa das reuniões, o pessoal que ele foi dar aula estava sendo preparado, isso aqui em Santa Catarina, para ir para as tribos e para ir para as aldeias na África, levar o evangelho, Olha, né? Então, a gente vê que é isso aí, tem um mover hoje que, apesar de não podermos chegar em todos os locais, em todos os países, mas mesmo assim, Deus está usando pessoas que estão sendo preparadas aqui. Eu estou no Paraná agora, né? Mas sim, pessoas que estão sendo preparadas em Santa Catarina, Paraná, para ir lá aonde Moçambique, missões, né? missões, para ir para a China, em igrejas escondidas, né? E Olha só, então, Carla, você está falando e eu estou aqui coçando a língua. A é, Pingo, a irmã dela, a Pingo, que sim, está aqui, a Daílma Cavalcante, a sim. Pingo está na Albânia. Fala um pouquinho, Pingo. Vamos usar esses 2 minutos. Nossa, O que está acontecendo lá, né? Porque ela foi, voltou, contou, deu testemunho. Tem muitas pessoas sedentas e precisam acessar isso. É que nem a sim, Carla falou. Tem muitas denominações religiosas cristãs fazendo o trabalho de semeadura. Mas a colheita vai ser com o evangelho eterno. Pode mas falar. tem uma coisa muito Oh, perdão. importante também, não, uma coisa muito importante também que está ali, né, que Jesus deixou para nós, que nós precisamos, porque nada disso vai acontecer enquanto nós não realmente estivermos orando e jejuando, porque o jejum não foi abolido. Jejuar e orar para que Jesus possa voltar. Amém. Sem isso, o evangelho não pode ser espalhado nos confins das terras. Nós precisamos disso também, né? Isso, não dá, não dá. Sem consagração não tem poder, né? Desculpa, está acabando aqui, mas eu dei a palavra aqui para Pingo. Fala um pouco da tua irmã que está na Albânia, Pingo, Vou se puder. falar Ali, né? rapidinho, bem rapidinho aqui, né? A minha irmã, a Kika, ela está como missionária na Albânia, ela e a família, um país que foi comunista, um país que foi proibido de pregar a mensagem durante tantos anos, e realmente as pessoas ficaram sem referências de Jesus, de Deus. As pessoas, elas são muito céticas, mesmo as que são religiosas, cristãs ou muçulmanas, elas acabam ficando sem religião, sem referência religiosa. E esse trabalho está sendo feito ali, que é um trabalho de formiguinha, realmente muito ainda pequeno para abranger ali. Assim como ela está lá, a gente tem missionários aí em vários lugares. Eu já fui missionária no Egito, e a gente viu algumas experiências lá também muito interessantes, de pessoas que nunca tinham ouvido nada sobre o Evangelho, nunca tinham ouvido Jesus, quem que era Jesus. E tinham mulheres ali que estavam sonhando com Jesus, sem nunca ter ouvido falar. E aí essas pessoas começavam a procurar, e quando encontravam alguém que falava sobre Jesus, que lá também o evangelho é proibido de ser pregado, você pode ser cristão, mas não pode pregar, e ali você via as pessoas, quando encontravam os cristãos, querendo saber mais, e ali aos pouquinhos, escondidinho, muitas pessoas ali aprendendo. Eu estou dando estudo também para uma mulher que mora na China, que é uma brasileira que mora na China, onde também é proibido, e a filha dela vai para a escola e fala para as coleguinhas contando as histórias de Jesus, e tem as coleguinhas delas dizendo, mas e a mãe dela fala, não, você não pode falar, a gente pode ser preso. E a coleguinha dela fala, não, mas eu acredito nesse Jesus que você fala, eu acredito, eu quero saber mais histórias dele. Então, assim, as coisas estão acontecendo, o evangelho está sendo pregado aos poucos no mundo, eu acredito que ainda é muito pouco, porque são gotas ainda, né? Mas no final, antes da vinda de Jesus, é realmente de uma forma sobrenatural, Deus vai usar essas pequenas gotas assim e vai abranger a pregação do evangelho de uma forma sobrenatural, onde todos vão saber e poder tomar a sua decisão. Que bom.
É bom a gente saber que nós estamos aqui com pessoas que fazem parte desse mover de Deus, né? E conhecem outras pessoas. E a gente vê que o nosso desejo é o mesmo, meus queridos, é ver Jesus voltar. Então, que todos nós possamos fazer a nossa parte. O que a Carla falou é muito importante. A gente precisa se consagrar, né? Orar, jejuar. Precisamos participar dessa realidade, como a irmã da Pingo, lá na Albânia. Mas, às vezes, a gente não precisa ir para a Albânia, né? Às vezes, o nosso vizinho está tendo problemas, né? Está brigando com a esposa, né? Está tendo um filho drogado, não está conseguindo. Lembra quando eu falei no começo? Às vezes, tem muitas vozes na nossa cabeça, mas uma só é a voz de Deus. Então, às vezes, no seu gesto de carinho, de atenção, de sensibilidade, é que você vai levar esse Jesus para as pessoas que precisam, ok? Então, terça-feira que vem, nós vamos estudar mais uma vez a continuação do livro de Apocalipse, entrando, se aprofundando mais nesses símbolos que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Nós vamos orar agora, eu vou pedir, por favor, a Dailma já falou, pode orar, a Amanda, a Andrea já orou, né? Então, a Dailma, ora para a gente, encerra para a gente. Depois que da oração nós vamos desligar, eu queria que você ficasse com Jesus no seu coração e dormisse em paz essa noite, tendo a certeza de que Jesus te ama e quer cuidar de você. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa reunião. Como é bonito, como é satisfatório ver pessoas que estão interessadas em te conhecer melhor. Porque o Apocalipse nada mais é do que conhecer mais a Jesus, que é o personagem central desse livro. Senhor, que cada pessoa que entrou aqui, começou esse curso, que possa ir até o fim, que possa também ajudar a proclamar esse evangelho, para que tudo aconteça, para que possamos viver no reino eterno. Obrigado, Senhor, pelas tuas promessas. Não conhecemos a vida aqui de nenhuma dessas pessoas, mas que o Senhor esteja dentro da casa, do coração e da vida dessas pessoas que estão te buscando. Nos dê uma boa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Obrigado. Dá um tchauzinho. Obrigado, Jackson. Boa noite. Boa Obrigado. noite. Jesus ama a todos. Boa noite. Tchau. Tchau.